aí galera, vou estar gravando um vídeo rapidinho aqui porque tá uma grande discussão na sociedade falando que o Bolsonaro é nazista e outros falam que ele não é. Afinal, o Bolsonaro é ou não é nazista? A primeira coisa que nós temos que entender é o que foi o nazismo. O nazismo ele foi criado em 1919 na Alemanha por um cara chamado Adolf Hitler. Naquele momento histórico, a Alemanha estava passando por uma grande crise social e econômica. Muitos alemães desempregados e muitos alemães estavam até passando fome. E Hitler começou a disseminar uma série de ideias na sociedade. Ele falava que eles eram de uma raça superior, que era a raça ariana, portanto não deveriam estar passando por aquela situação de humilhação. E ele começou a atribuir a esse fracasso alemão, a essa crise alemã, a três grupos: aos judeus, aos comunistas e aos liberais. Os judeus foram perseguidos depois que Hitler chegou ao poder em 1933. Resultado: teve a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos pelo regime nazista. Bolsonaro, ele fala que quer, quando ele ganhar a eleição, se ele ganhar, ele quer fazer parceria com Israel, porque ele admira a prosperidade judaica. Ele quer fazer trocas de tecnologia. Ou seja, um nazista ia fazer parceria justamente com aqueles caras que eles mais perseguiram e mataram. Segunda coisa, aí tem uma similaridade. Eles atribuíam a crise, ao fracasso, como está acontecendo no Brasil, aos comunistas. Beleza, isso aí tem uma similaridade, ao meu ver. Terceira coisa, eles também colocavam a culpa do fracasso alemão e daquela situação econômica que os alemães estavam passando aos liberais. Opa, Paulo Guedes, que vai ser o ministro do Bolsonaro, que vai conduzir a economia do Brasil para tirarmos nós dessa crise, é liberal. Então o Bolsonaro não pode ser nazista porque ele está apoiando um liberal. A única similaridade, ao meu ver, é a perseguição, não a perseguição, mas a divergência de pensamentos com os comunistas. Mas os liberais também têm essa divergência. E outra coisa, ele nunca vi nenhum discurso dele pregando a supremacia de uma raça sobre a outra, supremacia da raça ariana, porque o vice dele tem origem indígena. Então, ao meu ver, um nazista nunca ia colocar um vice de origem indígena que para os arianos era considerado uma raça inferior. E também o nazismo não tem nada a ver com o Brasil, porque o nosso povo é misturado, o nosso povo é miscigenado, não tem nem como essas ideias terem feito no Brasil. Tem alguns grupos de neonazistas no Brasil, como por exemplo no Rio Grande do Sul, que mataram um judeu. Eles mataram o cara porque ele era judeu. E eles foram condenados, saiu a sentença deles, se eu não me engano, há um mês atrás. Então, fica a conclusão: Bolsonaro é ou não é nazista? Com as similaridades do que foi o nazismo e do que o Bolsonaro fala, não tem nada a ver. As pessoas podem até discordar das ideias de Bolsonaro e chamá-lo eles de outros nomes, mas nazista, ao meu ver, não tem cabimento, porque não tem nenhuma similaridade aquilo que o Bolsonaro fala com as práticas nazistas. Tudo bem? Foi um vídeo rápido. Se vocês gostaram, é nóis. Se não gostou, também é nóis. Valeu? Muito obrigado.